A confiança importa no desempenho econômico e importa no desempenho das organizações, mas a desigualdade afeta muito negativamente a confiança. E eu acho que faz sentido a gente tentar entender no detalhe como é que a desigualdade afeta a confiança para que a gente possa resolver esse problema, que eu observei diretamente em algumas organizações. Uma delas era uma pequena empresa familiar bastante afetada por essa crise que a gente vive hoje. Nela, um jovem de uma família pobre de baixa escolaridade ascende pela primeira vez a um cargo de gestão. Vendo que a equipe estava sobrecarregada com excesso de tarefas, ele propõe, numa reunião gerencial para o dono da empresa, contratar mais um funcionário. Ora, do lugar daquele dono, vendo a dificuldade que era pagar as contas e manter a empresa saudável numa crise, o que aquele rapaz estava dizendo parecia loucura. Ele olha para o rapaz e diz: olha só, nós estamos com dificuldade de vender, nós não podemos contratar mais uma pessoa. Um funcionário de 2 salários mínimos vai nos custar R$35 mil por ano. Temos que levar em conta que a gente precisa ter 6 mil em caixa se a gente precisar demiti-lo. Nós temos que pagar o médico para fazer o exame admissional e nós temos que pagar a empresa do contador para fazer o contrato de admissão e demissão, se esse for o caso. Então, nós temos que prever pelo menos R$40 mil para contratar um funcionário como esse. Isso significa que a gente teria que vender mais R$40 mil esse ano. Esse funcionário teria que nos retornar pelo menos R$118 por dia. Você vê a possibilidade disso? Naquele momento, esse jovem olha para esse líder, olha para esse proprietário da empresa e diz: mas você sempre pensa assim? O proprietário da empresa diz: claro, se a gente não pensar assim, a gente quebra e todos nós perdemos o emprego. E esse jovem disse: nossa, eu sempre tomei decisão baseado no dia, no que me mandavam, do que não me mandavam. Eu nunca consegui pensar desse jeito. Será que é por isso que as coisas dão mais certo para uns e menos certo para o outro? Nossa, eu vou ter que estudar muito para conseguir fazer bem esse trabalho. Quando nós olhamos para isso, nós vemos muito claramente o impacto de uma educação de mais alto nível, voltado para o desenvolvimento da autonomia, da proatividade, da capacidade de gerenciar a própria vida, versus uma educação de menor qualidade, focado em decorar alguns conteúdos sem muito sentido e o impacto que isso pode ter na capacidade desses dois indivíduos se comunicar, de cooperar para resultados comuns. Se esse líder fosse menos generoso nessa comunicação, ele já teria visto esse jovem talento como alguém incapaz de assumir um cargo de gestão. Tem uma outra história que vale a pena compartilhar. São tantas, e eu já vi tantas dessas histórias nas empresas que eu frequento. Eu fui contratada uma vez numa empresa para entender o problema dos acidentes com os olhos. Estavam tendo muitos acidentes com os olhos dos operários e já não se sabia o que fazer. Eu fui no chão de fábrica e simplesmente perguntei: gente, por que está acontecendo tanto problema com os olhos aqui? Um operário me disse: Carmen, olha só, eles compraram uma máscara, uns óculos desses de solda russo, que quando a gente usa aqui nesse calor infernal dentro do chão de fábrica de uma empresa siderúrgica que é muito quente, ele embaça. Então, para conseguir aplicar a solda, nós temos que levantar o óculos para conseguir enxergar. E aí o risco de faísca nos olhos aparece. E eu falei: mas por que vocês não dizem isso para os gestores? Ele falou: não, o cara vai achar que a gente é criador de caso, que a gente não está querendo usar o óculos, que a gente não está afim de usar o equipamento de proteção individual, vai achar que eu sou criador de caso, eu preciso muito desse emprego. Então, eu acho melhor levantar o óculos, porque pelo menos a faísca eu consigo controlar. Agora, o que o gestor vai fazer, eu não sei. Nessa empresa, o gestor desse operário ganhava uma remuneração variável para melhorar os índices de acidente. Então, era a típica solução em que todo mundo perde. O operário corria o risco de se machucar, o gestor perdia o bônus de segurança e a empresa acabava tendo um gasto com acidentes com afastamento enorme porque não conseguia resolver esse problema. Ora, essa é a típica situação em que, com mais confiança e mais diálogo,
a gente conseguia resolver a situação. Essas histórias eu vejo todos os dias em muitas das empresas que me contratam para fazer trabalho de consultoria. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Não pode ter que contratar um consultor para fazer uma pergunta que o próprio gestor teria feito. Ora, se a desigualdade produz esse tipo de absurdo, precisamos sentar juntos e resolver esse tipo de problema, porque isso não pode continuar acontecendo. Você já pensou qual pode ser o seu papel na solução desse tipo de problema? Você já pensou que você pode ser a liderança que a gente precisa para resolver esse tipo de problema? Temos que fazer isso, porque isso significa ganhos de produtividade, competitividade e segurança.